Pessoal, boa noite, então, para os que ainda não cumprimentei. Eu vou fazer uma questão aqui hoje, né? Eu vou concluir o conteúdo com vocês para a gente poder fazer a prova, tá? Mas antes de começar a falar do conteúdo que nos falta discutir, eu preciso só concluir as fases de entrada em vigor dos tratados internacionais, né? Eu praticamente concluí a ratificação com vocês na última aula de conteúdo nossa. Falta ainda falar da quarta fase, concluir, né, a ratificação, falar da quarta fase e falar um pouquinho sobre as formas de extinção do crédito dos tratados internacionais, e nós damos por concluído o nosso conteúdo. Tá? Mas antes de entrar nisso, eu vou destacar para vocês o seguinte: a nossa prova, essa, né, a única prova que teremos no semestre, ela vai ser, o conteúdo dela vai ser concentrado, tá? Em tratados internacionais. Então, fiquem tranquilos com relação ao restante do conteúdo, vocês não vão precisar estudá-lo, não. Estudem tratados internacionais, né? Do começo ao fim dos tratados internacionais, eu prometo concentrar a nossa prova toda dentro deste conteúdo. Beleza, pessoal? Tudo certo? Eu provavelmente será uma questão aberta, né? E 5 ou 6 questões fechadas. Tranquilo, gente? Beleza. Bom, como eu disse para vocês, na aula passada, nós estávamos estudando a ratificação, que é a terceira fase, né, para a entrada em vigor de um tratado internacional. É basicamente uma fase interna, em que o presidente da República ele recebe o tratado, né, que foi negociado e assinado por ele mesmo ou por alguém o representando, e a partir daí, então, ele vai levar esse tratado internacional a ser ratificado internamente, né? E isso ocorre por força do artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, que prevê, né, de forma muito clara e objetiva, que nenhum tratado gravoso ao Estado brasileiro, portanto, nenhum tratado que vai exigir do Estado brasileiro o cumprimento de obrigações que vão gerar, né, compromissos, ele tem que passar obrigatoriamente pelo crivo do Congresso Nacional. O Congresso tem que se manifestar se está de acordo ou não com este tratado, para que ele possa efetivamente, né, ser usado, empregado nos procedimentos aí de efeito jurídico, né, para que ele tenha efeito jurídico. E aí foi isso que nós vimos na última aula, né? O presidente da República, então, pega esse tratado internacional, encaminha ele para o Congresso Nacional para que ele tramite como uma roupagem semelhante a um projeto de lei de iniciativa do presidente da República, né? Então, ele passa pela Câmara de Deputados Federais, pelo Senado Federal, dependendo da sua natureza, né? Ele é aprovado como lei ordinária ou como emenda à Constituição. Ele pode sofrer reservas ou não. E, ao final, então, ele regressa ao presidente da República. E nós paramos exatamente aí na aula passada, né? Quando o presidente da República recebe esse tratado internacional aprovado, né, pelo Congresso, tá? Bom, quando ele recebe esse tratado aprovado pelo Congresso, nós temos uma pequena fase procedimental internacional, tá? Então, aqui eu vou compartilhar a tela para vocês, para a gente concluir aqui. Para a gente concluir aqui
a ratificação, tá? Então, olha só o que nós temos que concluir aqui agora, olha. Então, a ratificação, né, que nós estamos falando ainda, concluindo ela, ratificação, né? Então, o que aconteceu aqui? O tratado chegou do Congresso Nacional, né? Ele chegou do Congresso Nacional, ele, então, é entregue novamente ao presidente da República, tá? Ele é entregue ao presidente da República, e o que o presidente da República vai fazer agora? Isso aqui, olha, é uma fase internacional, uma pequena fase internacional. Nossa, escrevi errado aqui, internacional, dentro do procedimento de ratificação. O que ele vai fazer? Vai acontecer o que nós chamamos de troca de instrumentos de ratificação. O que é a troca de instrumentos de ratificação? Esse tratado ratificado pelo Congresso Nacional, o presidente da República vai pegar ele e entregar uma cópia dele para cada país ou organização internacional que o celebrou com o Brasil, né? Então, o Brasil vai lá entregar um para a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, todos os países que celebraram e assinaram aquele tratado com ele. Essa troca de ratificação, ela nada mais é do que uma declaração, né? Uma declaração que o país encontra-se comprometido com o tratado. Tá? Então, veja só o interessante. Quando eu falei para vocês de assinatura, eu falei só, você assinou o tratado, é um aceite, né, do tratado, mas é precário, porque ainda não existe o compromisso formal para com aquele tratado. Né? Esse compromisso formal ele ainda não existe. Bom, isso muda de figura agora, porque o que era um compromisso precário, né, que não gerava efeito jurídico obrigacional, se transforma agora em algo que sim gera um vínculo, gera uma obrigação para com aqueles outros que celebraram o tratado, tá? Então, a troca de instrumentos de ratificação é isso. Eu entregar um documento para os demais membros que assinaram o tratado, falando com eles, olha, a partir de agora, eu ratifiquei esse tratado internacional e eu estou comprometido, né? Eu estou obrigado a cumprir com os seus termos, tá? É isso que é a troca de instrumentos de ratificação. Lembra vocês, então, que aqui no plano internacional, tá? Eu deixo de lado aquela questão da assinatura que eu mencionei para os senhores, tá? Aquela menção da assinatura, ela deixa de se apresentar, e aí, então, agora, o que vale é o compromisso, tá? Só que ainda tem mais um fato aqui na esfera internacional, depois da troca dos instrumentos de ratificação. O que acontece? Além de trocar esses instrumentos, por experiências históricas que eu cito há pouco para vocês, nós temos uma regra geral,
uma regra geral, tá? Que para ter validade, todo tratado, escrevi 2 vezes todo aqui, perdão. Todo tratado deve ser público. O que é isso, gente? Veja bem, o que acontece exatamente. Até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Nenhuma dúvida não, né? Beleza. Bom, veja bem, o que acontece aqui, para ficar muito claro para vocês. Nós tivemos 2 experiências muito recentes na história da humanidade, em que ocorreram grandes guerras, grandes conflitos armados, e muito disso em decorrência da existência de tratados secretos, tá? Tratados que não tinham vindo a público. Então, não se sabia a existência e, obviamente, os efeitos jurídicos dele, tá? Eu dou como exemplo para vocês tanto a Primeira quanto a Segunda Grande Guerra Mundial. Na Primeira Grande Guerra Mundial, a guerra foi travada entre 2 grandes blocos, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? A Tríplice Aliança formada pela França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Entente formada pelo Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha, né? E o que aconteceu? Os tratados, havia 2 tratados internacionais, o Tratado Aliança e o Tratado Entente, que eram tratados secretos, né? Então, os alemães, os húngaros, os austríacos, né, os italianos celebraram um tratado falando assim, olha, se alguém te atacar, eu entro imediatamente na guerra para te auxiliar, é meu compromisso com você. Né? E a mesma coisa os ingleses, franceses e russos fizeram. Olha, se alguém te atacar, eu estou na guerra, nós vamos direto, nem se discute. Só que ninguém sabia deste tratado. E aí, né, a história nos relata que, em um belo dia, lá em 1919, né, o arquiduque Ferdinando, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado na Sérvia, né, ali nos Balcãs. E rapidamente se atribui a culpa dos fatos aos sérvios, aliados diretos dos russos, né? Então, o Império Austro-Húngaro ataca a região e indiretamente declara guerra também à Rússia, e aí os tratados secretos entram em ação, né? E quando o Império Austro-Húngaro ataca, e quando a Rússia toma partido, eles não tinham, obviamente, noção de que, com isso, consequentemente, imediatamente, eles estavam trazendo para a guerra inúmeros outros países e que acabou deflagrando uma grande guerra em todo o mundo, né? Atribui-se a isso, então, pelo menos os historiadores nos dizem, né, que possivelmente, se eles tivessem conhecimento desses tratados internacionais, a história da humanidade seria diferente e essas guerras, essa Primeira Grande Guerra Mundial poderia não ter ocorrido. O mesmo vale para o caso da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Hitler toma o poder na Alemanha, constrói o império, reconstrói o império alemão da forma que ele fez, né, de forma muito belicosa. E então ele constrói, né, a ideologia nazista, que era essencialmente
dentre outras características, anticomunista, né? Então, se esperava, com certa até tranquilidade, que Hitler primeiro atacasse a Rússia, né? Guerreasse com a Rússia, para só depois, eventualmente, atacar o Ocidente. Só que, clandestinamente, Hitler acaba assinando, né, um acordo de paz e divisão da Polônia, né, com os russos, né, com Stalin. E aí, quando ele faz esse acordo de paz clandestino, ele ataca de forma surpresa o Ocidente, né, sem se preocupar lá com os russos, né? Então, abriu margem aí para a guerra, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, abriu margem, inclusive, também para que o Ocidente não se preparasse da forma devida para enfrentar o perigo iminente dos nazistas. Depois dessas duas grandes experiências, né, péssimas experiências na história, a regra que se estabeleceu na Convenção de Viena é que nenhum tratado internacional terá validade se não for de conhecimento da sociedade internacional, da coletividade internacional. Por isso, senhores, que para que este tratado seja reconhecido internacionalmente como válido, além de trocar esses instrumentos entre os estados, os entes que os celebraram, ainda é necessário fazer o depósito né, dos instrumentos né, em uma organização internacional. Tá? Veja bem, o que é isso? Basicamente, você vai pegar esse tratado internacional e depositar lá na biblioteca, no banco de dados de uma organização internacional. Geralmente é a ONU, tá? Mas qualquer outra organização pode ter essa finalidade. E aí, então, você deposita lá e, obviamente, qualquer um tem acesso a este tratado internacional, né, a partir dessa iniciativa. Só um minutinho, gente, desculpem aqui. Bom, aí então, senhores, o que acontece? Na verdade, então, esse depósito é para que a sociedade internacional tome conhecimento deste tratado, tá? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Universidade de Viçosa. Na Universidade de Viçosa, quando você está lá naquele campus belíssimo, né, andando lá, e passa na frente da biblioteca do campus, o que acontece? O que a gente observa lá? Nós vamos ver a ocorrência de algo muito interessante. Há uma placa lá, né, com os símbolos da ONU, né? E aí, veja só como as coisas funcionam. A ONU fez um convênio com a Universidade de Viçosa, e aí todo mundo que depositar algum tratado internacional lá na ONU, ela vai digitalizar ele e você tem acesso nessas bibliotecas conveniadas, né? Então, se você estiver em Viçosa e quiser tomar conhecimento do tratado internacional celebrado entre o Kurdistão e a Turquia, né? Você poderá, né, acessar os bancos de dados da ONU e tomar conhecimento. Obviamente que isso é para quê? Para que todos saibam dos tratados e saibam, né, que aqueles tratados têm efeitos jurídicos diretos ou indiretos na conduta de todos os entes que compõem a sociedade internacional. Pois é, Marco. Quando você voltar lá, fique atento. Tem lá uma placa no jardim de frente para a universidade, para a biblioteca da universidade.
Aí você vai saber, ó, a Hugo me explicou isso aqui. Com certeza. Próxima vez que eu for lá, né, visitar uns parentes que eu tenho lá, eu vou lá Passa especificamente para aí. ver isso também. Bom, pessoal, tranquilo, né? Então, depositou esse tratado internacional, nós damos por concluído a ratificação do tratado internacional, tá? E aqui, vejam só uma questão. Então, ó, concluído. Né? Concluído, e aí então a ratificação chega a seu fim, tá? Veja bem, aqui vem um ponto que eu quero discutir com vocês, que é uma decisão do STF, tá? E eu diria que essa decisão do STF tem forte influência do dualismo, tá? Veja bem, o que é o dualismo? A teoria dualista que nós já estudamos aqui. A teoria dualista, né, é aquela teoria que vai defender a ideia de que o tratado internacional, ou melhor, as normas de direito internacional, elas só têm efeito jurídico na esfera internacional, enquanto que as normas de direito interno só têm efeito jurídico no interior do Estado, né? Então, para a teoria dualista, você tem um ordenamento jurídico na esfera internacional, outro na esfera interna e um não se comunica com o outro, né? Nós já buscamos a compreensão e debatemos esse conceito aqui. Bom, o que o STF disse no caso brasileiro? Quando se conclui a ratificação, né, com a troca dos instrumentos e com o depósito deste tratado em uma organização internacional, o Brasil se encontra comprometido com aquele tratado somente na esfera internacional. Ele ainda necessita, né, de mais um procedimento para ter efeito interno. Olha só como isso tem forte influência do dualismo. Então, quem vai falar? O que o STF está nos dizendo aqui? Né? Que ao Brasil, quando ele fizer isso, né, na esfera internacional, ele está comprometido, contratado, né, já tem efeito jurídico. Mas na esfera interna, não. Eu preciso ainda promulgar e publicar este tratado internacional, caso contrário, ele não tem efeito interno. Né? O caso que o STF julgou e chegou a essa conclusão foi um caso bastante interessante, que era um tratado internacional em âmbito do Mercosul. Né? O Mercosul, a gente sabe aí que hoje é composto pelo Brasil, Argentina, né? Uruguai, Paraguai e Venezuela, que é membro suspenso, né? Do grupo, mas ainda assim é membro. E esse tratado internacional, ele previa o quê? Ele previa o seguinte, olha, ele afastava a incidência da carta rogatória. Né? Nós sabemos que a carta rogatória é o quê? É igual uma carta precatória, só que emitida por um outro Estado soberano. Né? Então, os Estados Unidos deseja cumprir uma diligência, cumprir uma sentença em território brasileiro, ele roga, né, ao Estado brasileiro o cumprimento de tal ato. Né? E aí nós chamamos de carta rogatória. Quando essa carta chega ao Brasil, ela é encaminhada ao STJ, o STJ analisa o pedido, vê se está em consonância com o nosso ordenamento jurídico. Caso assim esteja, né, ela homologa e efetiva o exequanto, né, determina o exequanto, que é a determinação de execução, de cumprimento do pedido. Caso, né, não esteja em linha com os princípios do nosso ordenamento jurídico, aí então, obviamente, que ela não poderá ser cumprida em território nacional. Só que acontece, com esse tratado internacional, esse trâmite processual
No tocante às cartas rogatórias de origem do Mercosul, né, não precisariam passar pelo crivo do STJ. Elas poderiam ser encaminhadas direto para o tribunal em que se necessita execução, como uma carta precatória convencional, né? E aí, o que aconteceu? O Brasil trocou os instrumentos com os membros do Mercosul, depositou o tratado internacional, né? Então, portanto, os países que assinaram do Mercosul acreditavam e entendiam que o Brasil já estava comprometido completamente, que já poderia mandar cartas nestes moldes para o Brasil, e a Argentina assim o fez, mandou. Só que ela mandou em uma situação que ainda não havia, no caso brasileiro, sido promulgado e publicado este tratado. E aí o que o STF falou? Olha, até que ocorra a publicação e promulgação, que é a quarta fase, né, que nós vamos citar para vocês aqui, nada feito, né? O Brasil se comprometeu, falou que podia fazer isso lá fora, mas internamente ainda não. Espera-se, até lá, cumpra-se como era anteriormente, né? Uma decisão bastante questionável, né? Nos deixa, inclusive, na esfera internacional, em uma situação bastante delicada, mas foi o entendimento aí defendido pelo tribunal, e nessas circunstâncias, então, não houve outra situação, né, possibilidade que não aguardar, né? Bom, então vejam bem, dito isso, internamente o tratado só terá efeito jurídico ao concluir a quarta fase, que é a que eu citarei aos senhores agora. Então eu vou pagar aqui, viu, gente? Então vamos lá, olha. Quarta fase. Né, que é a promulgação e publicação. Tá? Então, seriam estes dois atos dentro da quarta fase, né? Pelo visto, pelo que vocês já perceberam, então é uma fase interna. Né? É uma fase interna. O que é promulgação? É um ato do presidente da República, né, em que ele vai fazer o quê? Basicamente, ele vai realizar um ato que vai atestar, vai declarar, né, algo. Tá? Então, a promulgação é um ato em que o executivo declara, atesta a existência de algo dentro deste tratado ou desta lei, porque a promulgação também é feita nas leis convencionais, tá? E aí a promulgação, então, vai atestar ou declarar o quê? Validade da lei, né, que foi aprovada, obrigatoriedade quanto ao seu cumprimento, e vai atestar que ela é executável. Né? Então, essa lei ela vai nos apresentar esses fatores de atestamento, de declarar que ela é válida. Não, eu escrevi válido aqui errado, perdão. Vou esconder. É válida, né? É obrigatória e é exigível, tá? É esse ato formal aí que se necessita. E após dele, né, eu tenho a publicação. Nós sabemos que a publicação, né, o ato que permite a execução de fato da lei,
né? Sem ela não é possível. É o ato em que a sociedade brasileira toma conhecimento da existência da lei. É necessário publicar porque nós sabemos que ninguém pode alegar desconhecimento da lei em sua defesa. No entanto, né, nós sabemos que nessas condições aqui, a publicação é um instrumento de levar esse conhecimento à sociedade da existência desta lei, tá? Então, nós temos a publicação. Lembro a vocês que nos tratados internacionais também ocorre, ou pelo menos como regra geral, né? Ocorre o que nós chamamos de vacatio legis. O que é vacatio legis, que vocês se recordam tão bem, né? É aquele período entre a publicação, entrada em vigor e efetividade, eficácia da lei, né? Dependendo da complexidade da lei, dependendo da necessidade de debater, de refletir da lei, refletir sobre a lei antes da entrada em vigor dela, né? É importante ter um período aí para que isso seja sedimentado. Leis muito importantes, como foi o Código Civil de 2002, né? Como foi agora o Código Processual Civil de 2015, né? 15, se não me falha a memória, né? Nós vimos que teve ali, o Código Civil teve 1 ano de vacatio legis, o Código de Processo Civil um pouco mais, né? E teve por quê? Porque eram leis muito importantes, de um efeito jurídico muito prolongado na nossa sociedade, né? Profundo, inclusive. Portanto, seriam tratados internacionais leis, né? Que necessitavam de um debate muito grande, de uma compreensão muito grande dos seus termos para com a sociedade, né? Então, se aplica o vacatio legis, esse período, esse lapso temporal da publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigor, tá? Bom, lembro a vocês que os tratados internacionais podem sofrer com o instituto do vacatio legis. No entanto, senhores, tá? Há uma exceção a essa regra geral aqui. Qual exceção é essa, tá? Os tratados internacionais de direitos humanos. Perdão. Assim, de direitos humanos, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 5º dela, se não me falha a memória, no parágrafo 1º ou 2º, deixa eu ver aqui, o constitucionamento ali, o que vai falar? Olha, as normas de direitos fundamentais, tá, têm efeito imediato. O que significa isso na prática? Na prática significa que se for aprovado um tratado internacional de direitos humanos, né, e publicado, não se pode aplicar o instituto do vacatio legis, tá? Não se pode. Então, ocorreria aí o que nós chamaríamos de efeito imediato da norma, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento aí que eventualmente vocês tenham? Beleza. Pessoal, então, olha só. Eu vou apagar aqui e vou falar um pouquinho para vocês da
extinção dos tratados internacionais é muito breve, tá? Porque a gente já está aí com... Só um minutinho. São 20 horas. Então, olha, como os tratados internacionais chegam ao fim, como eles são extintos, tá? Bom, vamos lá discutir sobre isso para a gente compreender melhor. Primeira coisa, ele pode ser extinto, né? Pela execução integral dele. O que é isso? A execução integral é basicamente, né, se cumprir a integralidade dos termos do tratado internacional. Eu dou um exemplo a vocês do caso do Brasil com a Suécia, né? Vocês avaliem a seguinte situação. A situação é a seguinte, olha, imaginem só, nós celebramos um tratado internacional com a Suécia para que a Suécia nos entregasse caças, né, supersônicos, mas transferisse a tecnologia de construção dos mesmos. E, por outro lado, nós nos comprometemos a pagar, né, um valor em dinheiro, em espécie, pela execução da mesma, né, pela entrega dos produtos, né? Bom, quando concluir, então, a entrega dos caças e o Brasil concluir os pagamentos pelos caças, nós temos a extinção deste tratado pela execução integral do mesmo, tá? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Tudo certo? O segundo ponto aqui é a chamada impossibilidade superveniente. O que é isso? É mais ou menos o que vocês aprendem no tocante aos contratos lá no direito civil, contratos administrativos também tem isso, vocês estudaram isso comigo, inclusive, né? É uma perspectiva em que os estados celebram o tratado internacional, né? Só que em uma situação futura, aquele tratado fica insustentável a continuação da execução do mesmo, porque ocorre algo imprevisto, né, ou que foge à normalidade, e este algo que foge à normalidade vai acabar gerando uma situação em que impossibilita o cumprimento integral deste tratado, né? Então, nesta situação, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que o tratado internacional vai onerar em demasia uma das partes, ou alguma das partes que estão envolvidas no mesmo. E aí, então, né, pode, caso, né, as partes ali envolvidas estejam de boa fé, pode ocorrer uma situação de impossibilidade da continuidade da execução do mesmo, e aí haverá a extinção deste tratado internacional, tá? Bom, próxima forma de extinção
seria uma que eu já citei para vocês, já falei dela aqui em outras ocasiões, que é a denúncia unilateral. Tá? O que seria a denúncia unilateral? É basicamente uma perspectiva em que o Estado ele pode, tá, por vontade própria, né, entender que não quer mais fazer parte daquele tratado internacional. Ele pode simplesmente afirmar o seguinte: olha, não é mais interessante para mim, não é mais vantajoso, ao meu ver, continuar obrigado, né, me comprometendo com este tratado internacional. Dito isso, então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer a denúncia. A denúncia é o quê? Ele declarar para a sociedade internacional, e em especial para aqueles outros estados que se comprometeram com ele naquele tratado, que a partir de um certo momento, né, depois de um certo lapso de tempo, ele não estará mais comprometido com este tratado internacional, tá? Isso pode ser feito, e aí eu ainda até ressalto para vocês alguns pontos. Qual que é o lapso temporal? Né? Qual o lapso temporal? O próprio tratado internacional, ele vai prever esse lapso temporal, tá? Então, olha, o Estado pode denunciar o tratado, mas tem que ficar 100 dias após a denúncia, né, se comprometendo com o mesmo, cumprindo com seus termos, tá? O próprio tratado prevê. Se o tratado não prevê, aí, né, na omissão do tratado, vale a regra da Convenção de Viena, que é 180 dias, tá? Além disso, no caso do Brasil, a denúncia é feita pelo presidente da República, tá? É feita pelo presidente da República e não necessita, não precisa do crivo do Congresso Nacional. Alguns autores até falam que aí tem uma violação do princípio da simetria das formas, né? Que é basicamente essa ideia. A ideia de que, olha, em tese, né, para o Estado deixar de cumprir um tratado, renunciar ao mesmo, deveria ter autorização do Congresso, tendo em vista que, para se comprometer com ele, precisou dessa autorização do Congresso. Mas o presidente, a forma praticada na atualidade, na omissão da Constituição Federal, foi que, para denunciar, não precisa do Congresso Nacional. Alguns autores, como cito, né, entendem aí, encontram aí a violação do princípio da simetria das formas, tá? Mas de fato, o que ocorre. Bom, uma quarta possibilidade, tá? É a violação das normas de ius cogens. Né? O que é uma norma de ius cogens? São o quê? Normas imperativas, né? Nós estudamos isso aqui no começo do curso. Eu falei para vocês, olha, geralmente as normas de direito internacional, né? Você se compromete com elas se desejar. É uma convencionalidade. Até por isso que eu posso denunciar depois, né? Mas existem algumas normas que aí têm a incidência do reconhecimento do ius cogens, que são normas principiológicas, fundantes, que não podem ser descumpridas pelas partes envolvidas, né? Então, se um tratado for em confronto com essas normas principiológicas, que são as normas de ius cogens, ele obrigatoriamente
deverá ser extinto, tá? Uma quinta possibilidade, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Beleza. Bom, vejam só. Uma quinta possibilidade é a caducidade. Tá? A caducidade é o quê? É um caso muito específico em que um tratado internacional é extinto por um costume. Lembrem-se, né? Eu falei, as fontes do direito internacional não têm hierarquia entre elas. Por isso, né, que um tratado internacional pode extinguir um costume e o contrário também pode ocorrer, né? Um costume pode levar a uma extinção de um tratado internacional, né? Você pratica um ato de uma forma enquanto que o tratado prevê, né, que outra forma deveria ser empregada. Bom, então, quando isso ocorrer, nós falamos, né, que ocorreu a extinção pela caducidade, tá? Concluindo aqui, galera, um tratado ainda pode ser extinto em situações de conflito armado. Tá? Então, se eventualmente ocorrer uma situação em que houver guerra, né, entre os envolvidos na celebração do tratado, o tratado poderá ser reconhecido e extinto por estes fatos. Alguma dúvida, gente, com relação à extinção? Algum ponto que vocês têm de dúvida com relação ao conteúdo estudado e tudo mais? Beleza. Gente, então é isso. Até a prova. Até semana que vem com a prova. Esse semestre foi bem tranquilo, né, Hugo? Assim, deu para passar todo o cronograma da matéria, bem a tempo, né? Foi tranquilo. A distância, né, a gente ganha tempo. É verdade. Pelo menos nesse ponto. Isso considerando que o segundo semestre do ano normalmente já é mais curto, né? Então. Com certeza. Mas foi bom. Foi sim. Prazer é nosso. Eu que agradeço. Então tá, gente. Até semana que vem, então, né? Bom final de semana para vocês aí. Espero que estudem bastante. Perfeito. Quantas questões, Hugo, que vai ser assim? Eu vou fazer pequena, 8, 9 questões, uma aberta e o restante fechado. Tá? A prova tá tranquila, viu, Mônica? Fica tranquila. Beleza? Então tá, gente. Boa noite para vocês aí. Tudo de bom.